Bom, então essa reflexão que a gente vai fazer aqui, ela é sobre um tema muito complexo, né? A questão da agricultura e da questão levando em consideração o meio ambiente, né? E a gente tem realidades e tem narrativas envolvidas nisso, obviamente, todas as atividades humanas têm isso, não é propriedade aqui da agricultura, mas eu chamo a atenção para isso porque o campo, o meio rural, eu estava discutindo isso com o professor Campolino outro dia, o meio rural já quase não existe mais, né, nos tempos que a gente conhecia lá para trás. Hoje há uma, como o professor Campolino falou, lembrou do Roberto, que diz que há uma expansão do meio urbano sobre o meio rural, né? Então, quando eu tenho trabalhado muito no campo, sabe? Eu tenho visitado muito, tenho muito experimento no campo e voltei para essa prática, graças a Deus, muito boa. E tenho visto assim um avanço tremendo no campo, né? Então, muitas vezes a gente não acontece, não conhece bem o que está acontecendo, né? E levando em consideração também que eu vim do meio rural, né? Minha família, eu sou de Campo Belo, meu pai era médico, mas tinha fazenda, eu sempre vivi na fazenda. E a questão que está colocada aí, né, é que realmente a agricultura cresceu muito em função da busca por alimento, né? E, sem dúvida nenhuma, essa nossa geração é a que realmente está tratando a natureza de uma forma insustentável, né? Então, esse grupo que o César coordena é uma preocupação muito grande, a questão da sustentabilidade, né, e da insustentabilidade, como ele às vezes fala, provocada por um aumento realmente muito significativo do aumento da atividade no campo, né? E isso vai requerer, para que a gente possa buscar uma solução, vai requerer realmente muita criatividade, muito compromisso e entendimento. Não basta apenas criatividade e compromisso, a gente tem que ter um entendimento sobre isso, né? E tem esses documentos que o César disponibilizou aí, eu tenho lido vários deles, e a situação realmente nos chama a uma reflexão no meio acadêmico, né? E, obviamente, a intervenção nossa, levando ciência, né? Para a solução, equacionamento das questões relativas, né? Agora, a gente tem que lembrar, né? Eu sou do ramo, eu estou metido na questão da agricultura desde os meus anos. A agricultura ela está parte do processo civilizatório, né? A gente tem aí, só para lembrar, as revoluções cognitiva, agrícola, científica, industrial, a última agora é a internet, né? E lembrar que a agricultura é uma atividade humana disruptiva, não tem jeito de você produzir alimentos sem ser disruptivo, sem usar a terra para outros fins, né? O fim da produção agrícola. E isso lembrando, então, que não existe nenhuma ação humana realmente sem grandes consequências, né? Eu vejo o caso, quando a gente compara a situação das cidades do Brasil, em particular, né? A gente vê que o impacto das cidades sobre o meio ambiente, sobre a vida sobre a terra é muito grande, né? E as construções não seguem um planejamento. Então, a gente vê que a agricultura está nesse processo, né? De um país que não tem um planejamento, na verdade, né? E as questões são a busca de produção, de produtividade, assim como nas outras atividades. Então, é uma atividade como as demais, só que no caso nosso, a gente para almoçar, para jantar, para tomar café, e tudo isso vem da agricultura, né? E aqui tem um estudo muito interessante, né, da Mackenzie, que fala exatamente desse apetite da humanidade por terras, né, que continua a crescer, né, e principalmente aquelas impulsionadas por mais alimento, né? Nós vamos ver aqui, a gente sabe o porquê disso, né, mas estou lembrando aqui que é preciso, né, a gente não pode ter ufanismo nessa questão
de uma produção que o Brasil vem ostentando, de agrícola, né? É muito comum falar que o Brasil alimenta o mundo, realmente é uma contribuição muito grande do Brasil, mas isso não pode ser um fator diferencial para justificar ações que precisam ser melhoradas, né? E que podem ser corrigidas dentro do processo agrícola, né? Então, lembrando muito, né, que nós temos desafios, temos oportunidades e tem, então, olhando para o ponto do impacto, né, nós temos um impacto positivo e temos impactos negativos, né? E o que nós temos que fazer é tratar os impactos negativos, né? E não só pensar nos impactos negativos, mas pensar nos negativos e nos positivos, e tratar os negativos e a ciência é para isso, né? As ciências agrárias no Brasil, juntamente com as outras ciências, evoluiu muito, né? E a gente tem tido muita solução. Pena que o que a ciência no Brasil faz no caso especificamente da produção de alimentos, é invisível ao próprio Brasil e invisível ao mundo. É uma coisa que a gente não entende muito bem por quê, né? Bom, lembrando então como é que tudo começou, né? Na industrialização do Brasil, quando então houve a industrialização na década de 70, final da década de 60, início da década de 70, havia uma escassez alimentar no Brasil, né? Aqui tem um recorte do jornal do Estado de São Paulo, de 68, falando da escassez alimentar no Brasil, né? Nós temos a questão da última geração que nós estamos nela, né, que trata a natureza de uma forma insustentável, tudo que eu falei aqui. A gente tem que ver a agricultura dentro de um processo civilizatório, assim como a revolução cognitiva, a revolução agrícola, a científica, a industrial, agora mais recentemente a da internet humana, né? Atividades subjetivos e impactos positivos, né? Toda atividade humana tem esse impacto positivo e negativos, né? E aqui tem esse trabalho da McKinsey que mostra muito bem, né, a questão do apetite por terras, né, para produzir alimento em todo o mundo, porque a gente sabe que a falta do alimento gera guerras, gera migração, né? Essas migrações que a gente vê pela Europa, a gente pensa muito em bem-estar, mas na verdade é falta de comida, né? Onde não tem comida, não tem paz, né? E você tem as migrações. Isso é muito, muito, muito bonito, muito bem relatado nesse trabalho aqui, do balanço aqui que a Mackenzie faz, né? E que eu trago aqui para vocês. É, Bom, pensando na industrialização, então, né? Tem aí o jornal Estadão de São Paulo, de 68, ele mostra essa escassez alimentar no Brasil. O Brasil tinha, na época, já um problema crônico, né, da fome, e o brasileiro movia-se dos meios rurais para os centros urbanos, né? Com a industrialização do Brasil. E nesse processo gerou uma insegurança alimentar muito grande, né? E o brasileiro gastava naquela época, né? Normalmente tem dados que mostram, Paulo Haddad mostra isso, que era em torno de 50% da sua renda ia para produção, para consumo de alimentos, né? E o Brasil importava muito alimento, 30% da cesta básica era importado dos países temperados, né? Então a gente dependia da agricultura temperada. Nós não tínhamos uma agricultura própria. Foi quando o Brasil então resolveu criar uma nova agricultura, uma agricultura tropical, né? Baseada no cerrado. Foi a escolha que tiveram na época, né? Havia um movimento nesse sentido de produzir alimento. Então foi isso que aconteceu e a partir daí, então, nós tivemos uma produção e uma preocupação com a produtividade, né? Então, aqui tem um marco histórico, né? De 59, nós tivemos o Norman Borlaug, que ganhou o prêmio Nobel, aperfeiçoando a agricultura
temperada, né, através principalmente de produtos químicos, a introdução de fertilizantes, de agrotóxicos, né, e tornou a agricultura muito produtiva, né? E depois o Paulinelli, em 71, essa data é um período, na verdade, eu estou colocando aqui como pontual, mas ele levantou um movimento no Brasil a partir de Minas Gerais, ele criou a EPAMIG na época, né? E um movimento de fazer uma agricultura nos trópicos, que não existia. Isso foi possível graças à ciência produzida em Lavras e Viçosa e no Instituto Agronômico de Campinas, né? Foi uma coincidência de trabalhos, né, sobre o Cerrado que viabilizou, então, a produção do Cerrado, que era absolutamente improdutivo pelas características de solo, né? E daí, desse movimento, nasceu a Embrapa em 1974, né? Onde ela contou apenas com 58 postos. E é muito importante lembrar que a gente teve aí a criação da Embrapa e as universidades brasileiras também, inclusive a UFMG, deu grandes contribuições nesse período, né? E E aí nós passamos a ter um aumento da produção e da produtividade, né? E os dados mais recentes mostram, por exemplo, que nós estamos com uma produtividade crescente desde então, né? Aí estão as datas embaixo, mas desde então dá para ver que houve um aumento da produção, da produtividade, e a área plantada, ela não cresceu muito, ela não cresceu exponencialmente, como também cresceram a produção e a produtividade. Isso graças à ciência, né? Graças ao desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento e de tecnologia, né? Porque o conhecimento básico, a pesquisa básica de solos sempre foi muito importante no Brasil, né? E a partir de então, nós tivemos um aumento da exportação, né? E essas exportações passaram a ser importantes porque o mundo precisava de comida, o Brasil tinha como produzir, porque tem que lembrar que aqui nós temos sol, água, né, luz o tempo todo, praticamente, né, enquanto os outros países não têm. Você produz milho aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos era uma vez por ano, aqui eram duas, e agora aqui no Brasil são 3 vezes, né? Então você faz 3 colheitas de milho, enquanto na Europa, por exemplo, fazem uma, né? Então isso deu um diferencial muito grande, fez com que o Brasil tivesse aí uma ajuda da exportação. Hoje, a exportação do agro brasileiro representa 50%, né? 50% das exportações são do agro, a indústria nossa não tem reagido, né? Então, o agro tem feito esse papel. E o saldo da balança, né? Que fez com que a gente não tivesse mais aqueles débitos internacionais que a gente tinha. Foi uma ajuda muito grande nesse sentido, né? Então, a FAO tem impressionado muito o Brasil para a produção de alimentos até 2050. Acredita-se que 40% a mais da produção brasileira teria que ser alcançada para que não voltássemos os níveis de fome no mundo, que a fome existe, né? Mas em níveis não tão grandes como no passado. E aí, essa inserção da segurança alimentar, o Brasil tem um papel fundamental em termos do mundo, né? Bom, estão me acompanhando? Vocês estão aí? Ah, sim. Agora eu tenho que perguntar, fazer igual o professor de Viçosa, os alunos fechavam as telinhas na aula e perguntavam, tem alguém aí? Mas o terceiro saldo, então, é esse agora, da agricultura, que é a sustentabilidade. Uma coisa que a gente tem que entender que a sustentabilidade é um processo crescente, né, em que você passa a utilizar melhor os recursos humanos, passa os recursos naturais, né, e ela tem um aspecto social, econômico e ambiental.
mas ela tem também um aspecto econômico. O indivíduo tem família para tratar, ele tem que ter também um ganho, né? Não é uma atividade de assistencialista, né? Então, esse terceiro salto nós só vamos alcançar com a evolução da ciência, com a evolução da inovação, né? Não tem a menor dúvida que sem planejamento, sem investimento, né? Sem o diálogo com a sociedade, que é muito importante, a gente tem avançado muito em função das próprias críticas, né? Que são muito justas muitas vezes, né? E que movem a necessidade de mudança, porque a inovação vem pela necessidade, né? E os desafios que nós enfrentamos é esse, né? No agro, são um desafio muito grande, a questão da concentração de riqueza, né? Há um favorecimento muito grande, em determinadas regiões do país, a entrega, né, é muito desigual para a sociedade. É, a gente tem muitas áreas degradadas, foram degradadas por pastagens, por exemplo, né? O mau uso do solo, isso tem que ser corrigido, né? Muitas vezes a ineficiência do uso dos recursos naturais e o uso excessivo de produtos químicos, né, que afetam a saúde humana e a saúde do meio ambiente também. E o desmatamento ilegal, que não é produzido muitas vezes por agricultores, ah, mas sim por agricultores também, mas muito mais por grilagem, realmente, por problema de fundiário e as terras, por exemplo, no caso da Amazônia, né? As terras muitas vezes não têm propriedade. Não tendo propriedade, o indivíduo não usa, não faz um bom uso, ele não cuida, né? Então, isso são questões fundiárias muito sérias também, né, dessa questão. Então, nós temos que entender, a partir daí, os acertos, enxergar os problemas e as oportunidades e caminharmos para a sustentabilidade, né? A relevância do agro é evidente, né? A questão da segurança alimentar, renda, empregos, né? Hoje o agro é responsável por cerca de 20% dos empregos no Brasil. É uma atividade econômica, né? Que favorece a entrada de riqueza no Brasil. Mas também tem esses problemas de favorecer grandes grupos conglomerados, transnacionais, né? Boa parte do lucro do agro vão para as multinacionais, a gente sabe disso, né? Tem soluções sustentáveis que a ciência tem produzido, mas são invisíveis, né? Aquilo que eu falei, muitas vezes são reconhecidos, parece que a gente muitas vezes ainda está na época do jacatatu, né? Que a gente está ainda num passado aí que era muito pior, mas a gente tem evoluído, né? E agora com as startups hoje, esse evento que eu participei hoje, é fantástico a gente ver a quantidade de jovens, mestres e doutores, ou doutorandos, pós-doutorandos, que não tendo emprego nas universidades, eles estão caminhando para ajudar a tirar das bancadas nossas das universidades ideias e processos, né, que vão gerar benefícios para a evolução do agro. É muito evidente isso, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo, porque faltava essa ligação, muitas vezes, entre o laboratório, entre a pesquisa e o cenário de utilização empresarial. Isso tem mudado muito, tem favorecido muito, e as startups são um veículo interessante disso. Mas tem coisas, por exemplo, como essa aqui, né, que no Centro-Oeste, por exemplo, a desigualdade social diminuiu, né? Ela é menor de todos do Brasil. Há uma diferença entre aqueles do agro que ocuparam o Centro-Oeste e aqueles do agro que estão no Sudeste e no Sul. A preocupação com o social é muito maior nesses novos empreendedores que estão na região do Centro-Oeste. A cidade de Sorriso, por exemplo, ela tem um PIB que, se fosse considerado como um país, um estado, né, no Brasil, seria o 11º estado. E lá você tem uma qualidade de IDRH, de índices muito favoráveis ao desenvolvimento social.
não tanto quanto a gente gostaria, mas mostra um avanço em relação ao centro, ao sul e sudoeste, né, do Brasil. Aqui está muito ruim, está muito pequeno, mas só para mostrar só esse marrom, se vocês puderem ver, a terceira coluna, né, da esquerda para a direita, é exatamente o Centro-Oeste. Vocês veem que o PIB do Centro-Oeste, se o PIB é um indicador, né, muitas vezes é questionável, mas ele saiu em 2010 de 9,1 e em 2020 ele chegou a 10,4, né? Então, assim, o aumento do PIB pode resultar, não necessariamente, mas pode resultar em benefícios é, no enfrentamento da pobreza, né? Então, isso aqui mostra uma evolução. A Goiânia, por exemplo, é uma cidade hoje que tem uma medicina espetacular, inclusive na parte de oftalmologia, muito veio da UFMG, e só é possível isso graças à entrada de recursos, de dinheiro em Goiânia, a partir das atividades agrícolas no estado, que aumentaram muito. Isso tem um paper que mostra isso, né? A entrada do agro e aumento da renda e que proporcionou uma medicina mais avançada em Goiânia. A questão da sustentabilidade, a gente, por exemplo, uma invenção brasileira muito interessante é o chamado ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, onde você tem muito disso no Brasil já, onde você planta uma lavoura e utiliza também uma parte para o gado e a outra parte para a floresta plantada. Então, você tem um ecossistema diferenciado, onde a diversidade biológica é maior. Isso é uma invenção brasileira, né? E você tem hoje a agricultura regenerativa. O Brasil hoje é campeão em agricultura regenerativa, que é uma agricultura muito mais próxima da natureza. Ela raramente usa produtos químicos, ela traz os conceitos da agricultura orgânica, mas ela tem um diferencial, ela não tem preconceitos, ela busca a melhor produção com o melhor método possível, né? Então, ela usa muito o controle biológico, usa muito a fertilização do solo com biológicos, com produtos biológicos, e já está em grandes fazendas no centro-oeste do Brasil. É uma revolução a agricultura regenerativa, né? E tem o plantio direto, que é uma invenção brasileira também, né? Que faz com que você não deixe o solo nu, né? A descoberto. Você não tendo o solo a descoberto, você não tem erosão e você protege a microbiota do solo, que a microbiota do solo, assim também como a microbiota dos seres humanos, se tornou muito importante para a saúde, né? A gente tem isso muito claro hoje. E aqui mostrando sequestro de carbono também na agricultura regenerativa, né? O solo, eu quando fiz agronomia, o solo não valia grandes coisas, não valia grandes coisas, né? A gente cortava com arado, né? Cortava com arado, era uma coisa assim, um suporte só. Hoje o solo é muito importante na agricultura, tem sido tratado de uma maneira completamente do que era no passado, né? E tem evoluído muito. E tem essa questão do sequestro de carbono, que é muito evidente também, né? E o controle biológico, gente. O controle biológico no Brasil, hoje o país é o que mais usa controle biológico contra as pragas, insetos, doenças das plantas e ervas daninhas, né? Ervas daninhas ainda não tanto, mas doença das plantas e pragas como insetos que atacam as culturas, nós somos hoje campeões mundiais do uso desses bioinsumos, né? E é uma oportunidade muito grande. O país tem, hoje é considerado a meca dos bioinsumos, dos produtos biológicos. E de onde vêm esses produtos biológicos? Vem das universidades públicas, da UFV, da UFMG, enfim, de todas elas, onde as nossas teses da pós-graduação muitas vezes foram feitas com produtos descobertas de bactérias, de fungos, de joaninhas, né? de vespas, e isso não pegou no passado.
porque a pressão por uso do agrotóxico é muito forte, né? E também porque criou-se uma imagem de que o controle biológico é fácil, né? E não é fácil, né? E o processo não é fácil. E com isso saía da bancada do laboratório diretamente para o produtor. Aquilo uma vez dava certo, a segunda o produtor já não conseguia avançar com aquilo, né? E nem muitas vezes a bancada, o pesquisador também não conseguia, porque ele não consegue, ele não tem habilidades da questão industrial, da questão de qualidade. Isso atrasou muito o controle biológico no Brasil. Mas agora, com a guerra da Ucrânia, a guerra da Israel, os produtos químicos ficaram muito mais caros, e aí, então, buscou-se novas soluções. E os startupeiros, né, os nossos estudantes, tiveram uma atividade muito grande e o Brasil se tornou uma potência agora em controle biológico. O maior programa de controle biológico no campo, não estufa. Estufa é a Europa. Mas no campo, o maior é o Brasil. E o avanço é espetacular, né? Você tem produções robotizadas de micro-organismos e macro-organismos para controle biológico. Aqui mostrando também nas fazendas, né, estão se fazendo o tal do on-farm, que é um negócio meio complicado, porque nas fazendas você não tem muita condição de lidar com bactérias e fungos, mas... Alô? Está vendo? Está ouvindo, gente? Sim. Tá. A minha rede aqui está instável. Então, esses produtos, né, produzidos na fazenda é bonito, é bacana, custa barato, mas peca muito na qualidade. E se peca na qualidade, não funciona no campo, o agricultor acaba saindo, é, não fica confortável e acaba voltando para o produto químico. Então, a gente tem feito uma campanha muito grande junto ao governo. O governo é muito lento, né? E tem muitos interesses, mas o governo precisava agir rápido em fazer uma, uma regulação e uma fiscalização, inclusive pedindo às universidades, os institutos federais, para capacitar gente em microbiologia, em controle biológico, para poder ter mão de obra qualificada, técnicos qualificados para ajudar nisso daí, porque o mundo reconhece hoje o Brasil como uma meca dos bioinsumos, né? Uma meca dos biológicos, mas a gente tem uma dificuldade com a entrega de produtos. Embaixo você tem uma estrutura já industrial, porque esses produtos eles precisam ser industrializados na fazenda ou nas empresas, mas ele não pode ser artesanal. Aqui mostrando macro-organismo, eu falei de micro-organismo, aqui são as vespinhas aí, que controlam os insetos. São extremos. E o bom disso é que, uma vez que o agricultor usa essas vespinhas, ele não tem um sucesso muito grande, mas a insistência dele vai aumentando. E de um dia para o outro, ele para de ter problema, porque o inseticida, ele mata o... É bonito, porque se aplica o inseticida, o bicho cai. O agricultor adora isso. Mas ele começa a desequilibrar tanto o sistema, né? Que daí a pouco você tem uma cultura como citros de São Paulo, que é impossível você cultivar citros de São Paulo. Todos os citros paulistas de São Paulo está vindo para Minas Gerais, para o sul de Minas, para a região de Campanha ali, né? Por quê? Porque não é possível mais usar, plantar citros, laranja em São Paulo, por conta da resistência que os insetos passaram a ter e atacam ferozmente as plantas de laranja, né? E quando ele usa essas vespas, quando ele usa controle biológico, o problema acaba em 5, 6 anos. Tem que esperar, tem que jogar com isso, né? Por isso que é muito importante a gente fazer congresso, trazer os produtores, para que eles entendam o benefício de médio e longo prazo. De curto prazo também, depende, né? Aqui, esse aqui é onde eu estou, isso aqui, estou lá na Exalc em função desse Spark Bill.
é uma associação da FAPESP com a USP e com a Coopert, que é a maior empresa de controle biológico do mundo. Ela é holandesa e veio para o Brasil, né? E montou-se lá em Piracicaba e fez criou-se um centro de P&D, FAPESP, USP, Exalc, aí no caso, né? E a Coopert. E isso está revolucionando o controle biológico no Brasil e dando oportunidades para outros crescerem também. A questão do hidrogênio, né, não preciso falar muito, vocês conhecem essa questão da contribuição aí das agroenergias, né? É, se isso tivesse saído na Europa, o mundo estava usando muito mais do que no Brasil. Quando é brasileiro, ninguém quer usar uma solução brasileira para energia, né? Então tem muito preconceito nisso, mas é uma realidade também. Bom, o valor da atual agricultura na democratização e soberania alimentar. Eu gosto muito desse tema porque o frango brasileiro é a proteína animal, né, mais barata do mundo, né? Não tem ninguém que compete com a gente e é um alimento que o brasileiro usa muito, né? E isso contribui muito para a questão da segurança alimentar e a soberania alimentar também, porque agora uma coisa que precisa entender que muitas vezes o meio urbano não entende é que um frango ele é 60% de milho e 40% de soja, né? Então, se você não tem uma agricultura bem estabelecida, você tem que importar isso, né? Então, você entra num outro patamar que é uma questão de soberania alimentar, não é mais segurança alimentar. E o Brasil, hoje, ele não importa alimento, né? Tem agora essa questão do arroz, que é uma questão política, não precisa importar arroz, isso é uma coisa muito estranha. Recentemente estava importando muito leite, né? Então, são questões geopolíticas que a gente não entende muito, o governo entra por uns lados aí que a gente não conhece muito bem, mas nós temos uma questão de soberania muito grande na produção de alimentos, né? E é importante lembrar que as cooperativas agrícolas, por exemplo, as do Paraná, do Centro-Oeste, elas são aglomerados, são grandes aglomerados, têm uma renda muito grande, o PIB deles é muito grande, mas as cooperativas são formadas de pequenos produtores. Então, quando a gente fala grandes produtores no Brasil, tem muitos grandes produtores e isso tem que ser controlado, não tem a menor dúvida que a gente tem que ter um olhar para isso, né? Agora, pequeno agricultor organizado está nas cooperativas, não organizado está por conta própria. Para vocês terem uma ideia, são 1 milhão de famílias, né? 1 bilhão, não, perdão, 1 milhão de famílias, 1 milhão de famílias no agro e 5 milhões de famílias, 5 milhões, espera aí, é, 5 bilhões de famílias, 5 milhões de famílias na agricultura familiar, no pequeno agricultor. Então, o Brasil precisa urgentemente ter um programa sério, né, para prover um avanço tecnológico para o pequeno produtor. Pequeno que eu digo é de renda, porque às vezes tem muita terra, mas não tem tecnologia, não tem produção. Então, essa inclusão tecnológica do pequeno no Brasil ajudaria muito o Brasil, né, a melhorar a renda no campo, a questão da desigualdade. Bom, desafios estão aí, né? A questão que eu falei da inclusão tecnológica, isso é muito preocupante hoje, né? A questão dos produtos químicos, nós estamos combatendo muito isso. Hoje está se usando cada dia menos produtos químicos nas nossas lavouras, né? A questão do desmatamento ilegal, isso é uma questão de crime, isso tem que ser tratado com a polícia, né? E tem um movimento muito interessante, eu faço parte dele, o movimento Agro do Bem, né? São aquelas pessoas que querem fazer tudo legal, tudo dentro das normas. Isso é um movimento gigantesco no Brasil, nasceu no Paraná e tem realmente uma influência muito grande hoje
em fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Desafios, né? O pagamento de serviços ambientais, essa é uma questão que o Brasil precisa resolver, porque cada proprietário ele tem uma parte, dependendo de onde ele está, ele tem 20% ou até 50% da propriedade dele entregue para a preservação ambiental. Não existe isso no mundo, não existe. Vocês viram os franceses agora, eles reduziram a necessidade para 4% da propriedade deles entregue para preservação ambiental, 4%, né? Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos têm os parques, né, que eles formam, mas no privado não tem lugar no mundo, né, que tem uma restrição para que o indivíduo use a terra dele nessa proporção. Mas isso é importante, porque faz com que a agricultura possa se desenvolver com mais produtividade. Lembrando que a agricultura no Brasil ela está entre 8, varia um pouco como você olha, mas é de 8 a 9% da nossa terra, né? Não é mais do que isso que é usado para a agricultura. E então esse projeto também que eu estou metido nele agora é um projeto da semente brasileira. Esse é outro problema seríssimo, né? Porque quando a gente fala no agro, o Brasil está levando muita vantagem, mas quem mais leva vantagem são os multinacionais, porque o Brasil não tem segurança genética, né? Nós dependemos da genética das coisas principais do Brasil. O frango não é nosso, nós criamos o frango, mas a genética é da Cargill, é da Shell, é internacional, né? Nós temos que comprar os pintinhos, as matrizes lá fora para ter os pintinhos aqui para criar o frango aqui. Isso é de uma fragilidade absurda. A soja, com aquela questão da transgenia, a Justiça Brasileira, a Justiça Brasileira, o Ministério Público, impediu a continuidade das pesquisas na Embrapa, Viçosa, Lavras, IACEI e Exalc. Nós perdemos todos os geneticistas, foram embora daqui. Nós não temos geneticista mais de planta, né? Geneticistas de planta no Brasil, melhoristas de planta nós não temos, né? E agora nós temos um projeto com a FAPESP muito grande também, a Araucária, lá do Paraná, entrou, para a gente fazer a semente brasileira, né? Porque até a abóbora que a gente come, né, a abóbora japonesa, assim chamada, a semente vem do Japão. Então, a gente tem milho. Milho a gente tem um pouquinho, talvez 15% do milho. Nós precisamos de um projeto igual ao do Zebu, né? O Uberaba fez um projeto com o Zebu e hoje nós somos, em carne, né, em genética de carne, nós somos campeões mundiais, né, graças a um empreendimento em Uberaba que foi feito com a ajuda pública, né, mas foi feito por empresários. Nós temos que fazer alguma coisa, porque a vulnerabilidade do Brasil frente à genética internacional, o frango, por exemplo, eu até gosto dessa. O frango, ele é um parque tecnológico, né? Isso aí não tem hormônio, o pessoal fala que tem hormônio, é briga entre a carne de boi e a carne de frango. Não existe hormônio nisso, porque o hormônio é muito caro e não tem necessidade, né? Porque o frango, a genética dele é muito apurada, né? E você consegue fazer um frango em 38 dias, né? Um frango de quilo e meio. Mas a genética desse frango não é nossa. E o problema da comunicação, né? Por isso que eu falei das narrativas, porque o grande problema nosso é a comunicação, né? A gente não comunica bem, o agro é muito resistente à comunicação, é muito caipira nesse aspecto, né? E a gente está metido num problema econômico muito importante agora com a França, por exemplo, os agricultores eles não conseguem competir conosco, eles não têm tecnologia, não têm a atuação no meio ambiente igual nós temos, né? Quem conhece a agricultura na França, nós estamos muito à frente deles, mas eles nos acusam de muita coisa. E tem muita gente que acompanha isso, porque é a França que falou, então nós somos ruins mesmo, né? Mas essas narrativas internacionais, eu tive
na Noruega por conta do Prêmio Nobel da Paz, e é impressionante o que as ONGs levaram para lá é que o Brasil, o norueguês, ele acha que o Brasil é toda a Amazônia. Se você falar em vender moranguinho para eles, eles vão dizer que você desmatou, né? Então, essa imagem que o Brasil tem lá fora, criada muitas vezes por nós mesmos, é um negócio muito sério. O Brasil tinha que cuidar disso, porque esse projeto do agro melhorasse o suficiente para ser abraçado por todo mundo, porque é uma questão de riqueza, é uma questão de vocês sobreviver nesse mundo, né, tão diverso e muito manipulado pelos países centrais, né? Aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês que o Brasil, em termos de produção mundial, né, de alimentos, nós não somos o primeiro, né? Você tem a China, você tem a Índia, você tem outros países. Nós somos um país que produzimos muito, mas não tanto quanto outros países, né? E aqui é importante ver essa questão de que os maiores importadores do Brasil, né, do agro, né, são exatamente a China, os Estados Unidos, a União Europeia, né, juntamente com o UK, né? Mas aqui é muito interessante, a União Europeia ela importa muito do Brasil. Eu diria que hoje a Europa ela precisa muito do Brasil, da produção agrícola do Brasil. E é interessante ver esse gráfico aqui, que eles são importadores. Quando você vê o outro, aqui na frente, aqui, eles passam a ser exportadores, tá vendo? Então, eles compram a matéria-prima nossa e depois revendem com lucro. É o café, por exemplo. Nós vendemos café grão para eles e eles exportam café para o mundo inteiro, sem ter um pé de café. E depois nos critica por isso, por aquilo e aquilo outro, para baixar preço, né? Porque você, quando põe defeito em alguma coisa do outro, você desvaloriza o outro para você comprar melhor, né? E o Brasil também não é o maior exportador, aqui mostrando então, mas a União Europeia, ela exporta muito nas costas do Brasil. E aqui você tem o exportador, o Brasil é, para a União Europeia, o maior exportador, né? Então, você veja a dependência que eles têm de nós. Por isso, eles nos criticam muito, porque ao criticar, eles baixam o preço de tudo que eles precisam, né? É isso, César. Eu acho que foi meio perturbado aí pela internet, pela minha falta de experiência de mexer com essas coisas, mas eu agradeço muito e estou à disposição para perguntas.